Há pouco, aqui nessa tribuna, trocavam saudações sobre suas geografias pessoais, seus locais de nascimento, o senador Dário Berger, de Santa Catarina, e a senadora Vanessa, que adotou a capital amazonense. Pois eu quero, antes de entrar no meu assunto principal, dizer uma palavra sobre a minha terra, porque se comemora hoje, dia 22 de outubro, hoje, 22 de outubro, o 19º aniversário de emancipação do pequeno município, mas valoroso município de Vale Verde, minha terra natal, no Rio Grande do Sul. A colonização da região remonta ao início do século XIX, quando os primeiros imigrantes portugueses, depois acompanhados pelos imigrantes alemães, se instalaram naquela localidade. No entanto, apenas em 1996, o então 5º Distrito de General Câmara se tornou município, adotando o nome de Vale Verde. O meu grande abraço a todos os habitantes e à cidade pela qual eu tenho um enorme carinho. Feito esse registro, com particular satisfação, vou para o tema central desta minha presença aqui na tribuna. Senhor presidente, quero confessar o meu espanto quando tomei conhecimento do relatório final da CPI da Petrobras, procedido pelos deputados de nossa Câmara, depois de constatarmos e vermos o maior escândalo de corrupção das democracias modernas. Aqueles que deveriam investigar nada viram em seu relatório final. Algo incrível, senador Dário. Ora, a Petrobras foi pilhada. A corrupção apurada até abril passado chegou a 6 bilhões e 200 milhões de reais. E certamente é muito maior. O prejuízo por má gestão, somente no ano passado, foi de 21 bilhões e 600 milhões de reais. E as perdas com a desvalorização de ativos atinge 44 bilhões 630 milhões de reais. O que o relator da CPI da Petrobras não conseguiu ver em seu relatório. Motivo de manchetes, de perplexidade em todos os jornais brasileiros. Parece brincadeira, senhores. Mais do que isso, incorreu-se no erro de desqualificar a corajosa investigação realizada pela Operação Lava Jato. Não cabe aqui qualquer crítica aos valorosos procuradores da República, liderados por Rodrigo Janot, os juízes, comandados pelo magistrado Sérgio Moro, a Polícia Federal. Eles são a verdadeira espinha dorsal da ética do Brasil de hoje. São os investigadores do Lava Jato, que trouxeram de volta algum orgulho para os brasileiros, aqueles que tomam as ruas em manifestações pedindo o fim dos desmandos do governo e da corrupção que se espalhou como um câncer em instituições que deveriam ser plenamente republicanas. O relator incluiu empreiteiros e doleiros, mas esqueceu-se surpreendentemente dos políticos e gestores da Petrobras, os responsáveis por mancharem a honra, os lucros e os serviços da maior empresa brasileira. Foram propostos, evidentemente, relatórios alternativos, mas o presidente da comissão da CPI da Petrobras rejeitou uma questão de ordem, propondo a votação dos relatórios paralelos. Certamente, esses expressariam a verdade, que não apareceu no relatório oficial. Além do relatório principal, um relatório fraco, parcial, faccioso, que envergonha o Brasil, foram sugeridas mudanças no Instituto da Delação Premiada, um dos instrumentos recentes mais vitoriosos adotados em nosso sistema, responsável por desbaratar uma organização criminosa que atuava nas entranhas da Petrobras.
A colaboração premiada, assim também chamada, precisa ser louvada e fortalecida o tempo todo. Somente aqueles que são atingidos por ela e se escondem por detrás de artifícios jurídicos querem o seu fim. O Instituto foi comparado a um pau de arara. Imaginem, ora, convenhamos, aqueles que dizem isso desconhecem que vivemos em uma verdadeira democracia, dentro de um Estado de direito, gozando de liberdades civis, que garantem processos como o direito ao contraditório e a ampla defesa. Não há como comparar tal monstruosidade com um instrumento legítimo e democrático, atualmente usado pela Polícia Federal do Brasil, pelo Judiciário de Curitiba e pelo Ministério Público Federal. Vale lembrar também para aqueles que não entendem o que seja o Instituto da Delação Premiada, é sempre bom definir. É colaboração efetiva e voluntária com a investigação e o processo criminal, com efetivo resultado para a investigação. É um acordo firmado com o Ministério Público e com a Polícia Federal, pelo qual o réu ou suspeito de cometer crimes se compromete a colaborar com as investigações e denúncias, e aí denunciar os integrantes da organização criminosa em troca de benefícios, como a redução da pena. Essa colaboração está prevista, é bom que todos guardem na memória, a colaboração premiada está prevista na Lei 12.805, de 5 de agosto de 2013, lei que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Sem esse instrumento, seria muito mais difícil ou até impossível desbaratar a organização criminosa que assaltou os cofres da Petrobras tão profundamente. Sem esse mecanismo, muitos estariam soltos, cometendo mais crimes. O recente relatório da CPI da Petrobras, ao deixar os políticos de fora, nos envergonha como brasileiros. Mas ainda atacar o Instituto da Delação Premiada zomba de uma das maiores conquistas recentes de nossa sociedade no combate à corrupção. Estaremos, de qualquer modo, vigilantes para que os procuradores e juízes possam atuar com firmeza e isenção, mediante o uso de mecanismos justos e democráticos que expõem os verdadeiros criminosos aos rigores da lei. Em conclusão, senhor presidente, senadores e senadoras, telespectadores e ouvintes, eu quero convidar a todos para acompanharem amanhã, às 14 horas, uma sessão especial que realizaremos aqui no Senado, em que vamos homenagear os 120 anos do jornal Correio do Povo de Porto Alegre, um dos mais tradicionais jornais brasileiros. Amanhã, às 14 horas no Senado, faremos esta justa homenagem. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância do espaço.